Eu queria nessa noite convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Juízes, capítulo 6. E deixa aí a sua Bíblia aberta. Nós vamos, antes de ler o texto, quero dar uma pequena, como se diz assim, contextualizada, para que você possa saber como nós estamos falando, do que estamos falando. O livro de Juízes, ele conta a história do povo de Israel num período após a morte de Josué e antes de iniciar a monarquia. O primeiro rei de Israel foi Saul. Então vocês conhecem a história bíblica, quando Deus lá em Gênesis chama Abraão e diz para Abraão que vai dar uma terra, pede para ele sair da sua casa, dos seus pais, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria dar para ele. E ali, então, Abraão peregrinou naquela terra, depois Abraão morreu, veio Isaac também peregrinou naquela terra, e veio Jacó com seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E Jacó, então, ele foi para o Egito por causa da fome, e lá no Egito tem toda a história de José, do Egito, e ali o povo ficou 400 anos, depois foi escravizado. Deus então enviou Moisés, libertou o povo da escravidão, e estava levando o povo para entrar na terra prometida. Depois de 40 anos peregrinando no deserto, Moisés morre, Deus então levanta Josué, e Josué entra na terra com o povo. E o povo então estava ali entre uma e outra desobediência, mas andando com fidelidade no Senhor. E a Bíblia diz que enquanto Josué e os anciãos que saíram do Egito viveram, então o povo andou com Deus. Só que aí Josué também morreu, aí começa o período de Juízes. E o livro de Juízes, ele é marcado por uma característica. O povo caía, se afastava de Deus, então clamava e Deus levantava um juiz para trazer libertação para aquele povo. Então depois o povo errava de novo, se afastava do Senhor, caía na mão dos seus inimigos e eles clamavam, oravam, Deus levantava um libertador que era chamado de juiz, e aquele homem ou uma mulher, eles agiam naquele tempo, cuidava da nação de Israel, mas o rei de Israel era o Senhor. Deus levantava uma e outra pessoa temporariamente para agir e para trazer libertação. E assim foi várias vezes, até que o povo então pediu para Samuel. Samuel é conhecido como o último juiz de Israel, para levantar um rei. E aí Samuel coloca Saul, ele ora, e Saul se torna o primeiro rei. Depois de 40 anos, Davi também reina 40 anos sobre as 12 tribos. Depois de Davi, Salomão também reina sobre as 12 tribos, mas Salomão caiu no pecado de idolatria, então Deus dividiu o reino por causa do pecado de Salomão, e aí ficou 10 tribos conhecidas como o reino do norte, que foi chamado de Israel, e 2 tribos ficaram para o reino do sul, conhecido como Judá. E a linhagem de Davi governou Judá até mais ou menos 586 a.C., quando o povo caiu, quando Judá foi conquistada pela Babilônia e o povo então foi levado para o cativeiro. A história do povo de Israel é assim, o reino do norte caiu para o império da Assíria em 720 a.C., aproximadamente. Muitos anos depois, então, o povo do sul, Judá, também caiu no cativeiro, tudo por causa do afastamento de Deus, se afastaram do Senhor, e Deus então, ele trouxe juízo. E você pode conhecer depois a história lendo tudo isso. O livro de Juízes fala sobre tudo esse tempo, da morte de Josué, quando eles entraram na terra, até o início da monarquia. Especificamente no capítulo 6, nós vamos ver aqui a história de Gideão. Nós podemos aprender com a Bíblia do Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Romanos, lá no capítulo 15 de Romanos, versículo 4, Paulo escreveu assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Então nós podemos olhar para a história de Gideão, que eu quero falar um pouco sobre ele nessa noite, e podemos aprender com aquilo que foi escrito, porque tudo que foi escrito para nós aprendermos. Então eu já vou dar aqui um spoiler para você, se você não conhece a história de Gideão, vou contar aqui rapidamente, porque eu não vou caminhar na guerra de Gideão, eu não vou falar dos 300, eu não vou falar nada disso, eu vou focar ali no comecinho do encontro de Gideão com Deus.
não é? Mas só para que você saiba o que aconteceu com a história de Gideão. Gideão está registrado a sua história dos capítulos 6 a 8 do livro de Juízes. Então, o capítulo 6 fala da opressão dos midianitas, também fala ali do chamado de Gideão e a resposta que Gideão deu a Deus. O capítulo 7 fala então do exército que Gideão juntou e como que Deus trabalhou ali. Então, o capítulo 7 vai falar que tinha gente demais. Deus falou assim, tem muita gente aí, fala para os medrosos ir embora. E a Bíblia diz que havia 32 mil pessoas ou 32 mil soldados, e Deus que tinha muita gente, para que o povo não se orgulhasse, achando que estava se livrando pelas próprias forças. Então Deus falou assim, fala para o povo que os medrosos podem ir embora. Então de 32 mil pessoas, 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. E Deus falou para eles, ainda tem muita gente ainda. Aí propôs mais algo, né, para eles que descessem ali para tomar água, e quando todo o exército foi tomar água, ele falou assim, separa quem toma água lá embaixo e quem traz a água na boca, separa um do outro, e separou um do outro, de um lado ficou 300, do outro ficou 9.700, né, irmão? Se não me falha a memória de fazer conta. Então, com esses 300, Deus falou para Gideão, com esses 300 você vai livrar Israel, pode mandar os 9.700 embora. Então, eu imagino quando Gideão juntou o exército, 22 mil guerreiros. E daqui a pouco, Deus deixou 300 na mão dele para ele ir para a guerra, contra um povo que a Bíblia diz que eram incontáveis. O exército dele era incontável. Os camelos que eles tinham eram incontáveis. Diz que o acampamento deles enchia a terra, era um povo nômade, não é? Que ficava mais a leste ali de Israel, e quando Israel plantava, esse povo invadia a terra e ele consumia tudo que havia sido plantado. Os seus animais, eles consumiam tudo, então Israel foi empobrecendo. E os midianitas cobriam toda a terra com o seu acampamento, e Gideão ficou com 300 homens para guerrear contra eles. Quem gostaria de ir para a guerra, irmãos? Eu gostaria, porque se Deus fala assim, pode ir que eu estou com você, irmão, vamos embora. Eu vou, não é? Então nós estamos vendo aqui essa situação, mas Deus, se você ler a história, muitos de nós aqui a conhecemos, nós vamos ver que Deus deu a vitória para Gideão com aqueles 300 homens. Deus então libertou o povo de Israel e a terra teve paz durante 40 anos. O capítulo 8 vai falar da morte, a vitória final de Gideão, vai falar do erro dele. Ele fez uma estola sacerdotal de ouro, e aquela estola, uma veste sacerdotal, ele botou na cidade dele, e aquilo ali virou um objeto de idolatria. E o povo então se prostituiu, a Bíblia usa esse texto. O povo ele adorava aquela estola sacerdotal como se ela tivesse algum poder. Então, fala do erro de Gideão e também fala da sua morte. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde os erros dos seus heróis, amém? A Bíblia não esconde os erros de Abraão, a Bíblia não esconde os erros de Isaac, de Jacó, não esconde os erros de Davi, a Bíblia não escondeu os erros de Gideão, pessoas que venceram e que lutaram e que venceram, e nós temos como heróis, como pessoas abençoadas, mas pessoas que erraram, pessoas como eu e você. Nós aprendemos então que a Bíblia não esconde os erros dessas pessoas, porque eu e você podemos vencer como elas venceram. Se o Senhor está conosco, quem pode nos deter, como nós cantamos um pouquinho antes. Amém, irmãos? Então, Tiago escrevendo, ele fala assim, olha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas coisas que você e eu sentimos, dúvidas, temor, fraqueza. Mas ele orou com instância e por 3 anos não choveu, e depois ele orou e a chuva veio. Ou seja, as pessoas não são diferentes de nós, são como nós. E eu e você também podemos vencer. Não temos desculpa, irmãos. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que eu e você podemos vencer com o Senhor. O lado ruim é que eu e você não temos desculpa. Porque a Bíblia mostra os erros daqueles homens que são erros como nós cometemos. Amém? Então essa é a história de Gideão, ele venceu. Ele realmente conseguiu alcançar aquilo que Deus pediu para ele. Então ele venceu. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 1, vamos dar uma olhada aqui no contexto quando Gideão foi chamado. Aquilo que eu estava dizendo para vocês no começo, que o povo errava, caía, voltava, tudo aquele negócio. Olha só o capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. De novo, irmão, o povo errou.
e de novo veio o juízo. Aí a palavra, diz aqui que estavam numa situação de repreensão, de angústia e de derrota. Então o povo clamou ao Senhor. No capítulo 6, versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Mas duas coisas aqui são interessantes. A primeira coisa é que aquela situação trouxe um clamor. E quando há um clamor, há uma resposta também, irmãos? Sempre que há um clamor do meu coração, do seu coração, sempre que há um clamor da igreja, sempre que o povo de Deus clamou, sempre houve uma resposta. E a resposta foi assim: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei para vocês não adorarem os deuses, vocês se afastaram de mim. Então estava claro que a situação que eles estavam vivendo era devido ao fato de estarem desprezando alguns princípios do Senhor. Irmãos, então nós, muitas vezes, quando desprezamos os princípios do Senhor, nós somos colocados numa situação de angústia. A nossa própria colheita, Gálatas capítulo 6 fala: olha, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, às vezes, eu e você semeamos mal e vamos colher frutos conforme a nossa sementeira ou conforme a nossa semeadura. Às vezes, irmãos, eu preciso dizer também que nós estamos em obediência, que não fizemos nada de errado, não estamos desprezando uma e outra situação, mas somos colocados num lugar de angústia, de apreensão e de dificuldade. Muitas vezes nós passamos por isso, mas eu acredito que esta é a minoria das vezes. O fato de obedecermos não nos livra muitas vezes de uma ou outra situação, mas com certeza o fato de nós desobedecermos frontalmente a Deus, se Deus tem um propósito na sua vida, na sua família, Deus vai permitir que situações aconteçam para que nós voltemos os nossos olhos para Ele e que gere um clamor no nosso coração. E quando nós clamamos, o Senhor nos responde, e a resposta veio dessa forma. Então, irmãos, as situações queriam moldar a vida deles. Quero ler com você aqui, no capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então nós precisamos entender aqui a situação de que quando o Senhor aparece para Gideão, ele estava num lugar, malhando trigo num lugar que não era apropriado para malhar o trigo. O trigo tinha que ser malhado em lugar amplo para fazer toda a colheita, a separação do trigo, da espiga. Mas aqui não, ele estava num lugar, um tanque onde você prensa uvas. É um lugar pequeno, mas ele estava ali para esconder dos midianitas. Ou seja, aquela situação estava impactando a vida dele. Às vezes, meu amado, algumas situações estão impactando a sua vida. A sua família está sofrendo por causa dessa situação angustiante. Você e eu muitas vezes não temos liberdade, não temos ousadia, não estamos vivendo ao ar livre para enfrentar o inimigo, para crer que Deus está conosco, para viver aquilo que o Senhor disse que nós iríamos viver. Estamos muitas vezes no lagar ali escondidos, por causa da opressão, por causa da situação. E talvez aqui nós vemos a história que 7 anos eles estavam oprimidos e estavam empobrecidos. Irmãos, talvez muito tempo você tenha sofrido uma situação, uma angústia, e nós então nos empobrecemos. Eu quero fazer aqui uma metáfora: podemos estar empobrecidos espiritualmente, sem fé, sem ousadia, sem coragem para lutar, sem nenhuma circunstância favorável, pelo contrário, totalmente guardados ali dentro do lagar, vivendo ali debaixo de uma opressão, escondidos. Quantas pessoas estão sem coragem? Ou estão sem aquele espaço que elas precisam para as suas realizações? Quantas pessoas estão ali no lagar,
vivendo desta forma. Situações que estamos vivendo podem querer moldar as nossas atitudes e a nossa visão em relação a todos os aspectos da nossa vida, em relação à nossa família, em relação à nossa vida profissional, em relação ao nosso ministério. Estamos muitas vezes num lugar contido no lagar por causa das situações que estamos vivendo. Mas neste lugar o Senhor encontrou a Gideão. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Outras traduções dizem: homem valente, varão valoroso, ou valentíssimo varão. A tradução brasileira que fala isso, valentíssimo varão. Irmãos, então nós vemos aqui Deus se aproximando de Gideão e já liberando uma palavra sobre ele. E Gideão responde no verso 13: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Talvez quando Deus deixou 300 para ele lembrou, né? Não, Deus disse que ia derrotar os caras como se fosse um só, então nós somos 300 contra um, tá de boa, né? 300 contra 1, porque ele acreditou nessa palavra. Mas esse encontro, para mim, ele mostra duas situações, algumas questões, vamos falar aqui. Primeira situação, há duas visões presentes aqui nesse encontro de Gideão com o Senhor. A primeira visão é a visão de Deus, que chama Gideão de um poderoso guerreiro, de um varão valentíssimo. Se você está perto do seu marido, vira para ele e fala assim: você é um varão valentíssimo. Se está perto de do seu filho, pode falar também, pastora Lucimar, para o seu filho aí. Está perto do seu filho, fala assim: você é um varão valente, valentíssimo. Mais que valente, irmão, muito valente. Essa é a visão de Deus sobre Gideão. Mas Gideão tinha a sua própria visão. Ele se via como o menor de uma família que era menor na sua tribo. Gideão falou assim: a minha família é a menor do clã aqui de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Eu sou pequeno. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, que muitas vezes Deus nos chama para ser algo que não somos. Deus nos chama quando, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então o Senhor olhou para nós, nós éramos pecadores, mas Ele nos via como nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor, um povo chamado das trevas para anunciar as suas virtudes. Então o Senhor nos olhou. A Bíblia diz que Jesus, enquanto estava sofrendo na cruz, ele viu a alegria, ele ficou alegre porque ele viu a sua posteridade, ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Lá em Hebreus capítulo 12 diz que em troca da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. Sabe por quê? Porque antes de eu e você aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos viu e se alegrou, porque o seu sacrifício mudou a minha história, mudou a sua história. Ele nos viu, irmãos, como nós não éramos. Então nesta noite o Senhor está vendo algo que eu e você não vemos. E Ele está nos chamando para uma realidade espiritual. Em Jesus Cristo nós podemos ser homens valentes, mulheres valorosas, pessoas de amor, de poder, de graça, totalmente libertos, totalmente restaurados, livres de todo pecado, de toda maldição. É isso que o Senhor vê aqui quando Ele olha para a igreja. Irmãos, semana passada a Adriana, minha esposa, falou que lá há taças na presença do Senhor com incenso, que são as nossas orações. E eu creio que nessa noite o nosso louvor, a nossa celebração aqui durante o louvor, durante a ceia, subiu, querido, muito incenso ao Senhor. E este momento está guardado na sua presença. Está lá, irmãos.
Nós precisamos, então, tirar os olhos da nossa fraqueza, das nossas limitações e olhar para um Deus que nos vê de uma forma diferente. Qual, então, há duas visões. Sempre no encontro com Deus, há duas visões. A nossa e a dele. E eu quero ficar com a dele, porque a dele é verdadeira e a minha é enganosa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então ele fala assim, homem valente, homem valoroso. Esta é a visão de Deus. Segunda coisa que eu vejo, Gideão tinha um inconformismo. No versículo 13 do capítulo 6, ele diz, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Irmãos, isso aí não foi assim uma conversa, Gideão ele já estava com isso na sua cabeça. Gideão já estava com esse inconformismo, porque ele falou assim, olha, os nossos pais nos contam que foi o Senhor que nos tirou do Egito, os nossos pais nos contam da sua grandeza, os nossos pais nos contam que o Senhor é poderoso, e agora nós estamos aqui abandonados pelo Senhor, estamos totalmente oprimidos pelos midianitas. Então havia um inconformismo, ele falou assim, olha, se os nossos pais nos contam que o Senhor é poderoso, cadê o Senhor que é todo poderoso? Irmãos, então um inconformismo é algo que gera em mim, em você, uma característica que Deus quer ver hoje na igreja. O inconformismo, assim, a minha família foi chamada para ser diferente, para ser abençoada. Os meus filhos são chamados para serem poderosos na terra e eu estou vendo uma situação diferente. O meu marido foi chamado para ser aquele que vai sustentar a minha casa, que vai amar a sua esposa. Eu estou vendo uma situação diferente. A minha esposa foi chamada para ser uma mulher de Deus e eu estou vendo talvez uma situação diferente. Eu não me conformo. Senhor, eu quero viver os teus milagres. Aonde está o Deus de Paulo? Onde está o Deus de Pedro e João que levantaram aquele coxo? Aonde está o Deus que curou vidas, que transformou vidas, que trouxe famílias inteiras para o Evangelho? Aonde está esse poder? Há um inconformismo no coração de Gideão. Irmãos, e o Senhor quer me encontrar você nessa noite com um inconformismo. Não se conforme em viver menos daquilo que Deus tem para você. Não se conforme em viver preso, oprimido. Não se conforme em viver debaixo de condenação, de angústia. Irmão, não se conforme, mas busque a Deus, porque há poder nele para mudar esta situação. Há poder em Deus. Então Deus encontrou o Gideão dessa forma, inconformado. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia diz lá em Crônicas, segundo Crônicas 16, que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Por que é que Deus apareceu para Gideão? Por que é que Deus, então, fortaleceu a Gideão? Já chegou dizendo uma palavra, eu acho que Deus já chegou já com os 2 pés, já, né, que a gente fala, já chegou chegando, fala assim, fala aí, homem valente. E Gideão acho que ficou procurando, né? Você está falando comigo? Você mesmo. É você. Irmãos, eu quero dizer, Deus está falando com você nessa noite. É a sua vida que Deus quer mudar, é a sua família que Deus quer restaurar, é a sua vida que Deus quer usar para fazer grandes coisas nesta terra. Deus decidiu usar a igreja, irmãos. Os anjos não podem pregar, mas nós podemos. Amém? Deus vai usar a minha vida e a sua vida. Deus decidiu usar a igreja e este é um privilégio tremendo. É com você que Deus está falando, é conosco que Deus está falando. As promessas são para nós, para a igreja. E nós precisamos então estar inconformados se não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Eu acredito que Deus olhou para Gideão, encontrou um cara inconformado e falou assim, esse eu posso usar, é nele que eu vou tocar, é nele que eu vou mudar. Eu lembro, irmãos, quando nós nos convertemos, eu não falava em línguas, a Adriana começou a falar em línguas no carro, eu estava dirigindo o carro, a Brasília do meu sogro, da minha sogra, a brasilinha, dirigindo a Brasília na Dutra, tinha um casal sentado atrás, e a Adriana começou a falar em línguas, o irmão começou a falar em línguas, a irmã começou a cantar, foi um Pentecoste naquele carro, irmãos, foi uma glória, a presença de Deus na Dutra, e eu ali dirigindo aquela Brasília, irmãos, vendo aquela glória, alegre, celebrando a Deus, vendo aquele milagre, mas eu não falava em línguas, eu comecei a falar assim, Deus, eu não me conformo. Aí evangelizamos um cara que trabalhava comigo, o cara se converteu, começou a falar em línguas antes de mim, aí eu fiquei, irmãos, pensa num cara inconformado. Eu fiquei inconformado, falei, Deus, não é possível. A minha esposa falava, a minha cunhada já estava falando em línguas, todo mundo se converteu comigo, já estava falando em línguas, e eu não estava ainda, eu fiquei inconformado, falei, não, Senhor.
É promessa, eu quero. E o Senhor me deu, amém, irmãos? E se eu não te falasse, já faz mais de 30 anos que eu estou convertido. Se eu não estivesse falando em línguas, eu estava até agora inconformado, porque é promessa para mim, eu creio. Muitas vezes a gente se conforma, irmãos, com falta de poder, com falta de unção, com falta de ousadia, com falta de alegria, sabe, com falta de olhar na cara do diabo, meter o pé no diabo, assim, capeta, a Bíblia diz que eu tenho poder para pisar serpente e escorpião e nada vai me causar dano. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha vida profissional, saia da minha história, saia da vida do meu filho, eu te repreendo em nome de Jesus. Irmãos, fiquem conformados. Terceira coisa que acontece nesse encontro, ficou muito claro que a fonte do poder não é minha, não é de Gideão e não é sua, não é do homem. A fonte do poder é de Deus. Olha o versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então veja bem, eu estarei com você e você derrotará. Ele só poderia derrotar os midianitas porque foi enviado por Deus. Irmãos, nós só podemos vencer porque Deus nos prometeu. Nós só podemos ter uma família abençoada porque esta é a vontade de Deus para nós. Não é na minha força, não é na minha beleza, não é na minha santidade, não é na sua sabedoria ou no seu conhecimento, muito menos pelo seu dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro. Nada disso interfere naquilo que Deus quer fazer, porque o chamado de Deus não depende de quem eu sou, mas depende de quem Ele é. O chamado de Deus não está centrado na minha vida, mas está centrado no poder da cruz, de restauração, de libertação, de cura, de milagres. Então nós olhamos para agora, olhamos para esse texto e entendemos que o Senhor, então, Ele revela, no encontro que tem conosco, Ele revela quem é a fonte do poder, e a fonte do poder é Ele. Sou eu que estou te enviando. Eu estou com você, eu estarei com você. E você, então, vai derrotar os midianitas. Me lembra lá em João 15, versículo 5, quando Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está falando que sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas nós, muitas vezes, na nossa religiosidade, começamos a caminhar sem Cristo. E quando percebemos, estamos fazendo as coisas na força da carne, tomando decisões sem orar, tomando decisões sem temor da palavra, ou totalmente ignorando aquilo que a palavra de Deus diz, para tentar viver algo maior e melhor. Na verdade, meus irmãos, nós não estamos aqui para viver coisas grandes, não estamos aqui para viver conquistas maravilhosas, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Se Deus tem coisas grandes, eu quero coisas grandes. Se Deus tem coisas pequenas, eu quero coisas pequenas. Mas uma coisa eu sei, nada e ninguém pode deter o meu Senhor, porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Se Deus está conosco, não há o que temer. Amém, irmãos? É o que o Paulo fala. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que é o mesmo Espírito. Mas então nós precisamos entender que precisamos ter Deus nas nossas vidas. E como é que isso acontece nos dias de hoje? É através da aliança que temos com o Senhor Jesus. Precisamos ter uma aliança com Cristo. É a única maneira de Deus estar conosco. Porque se nós guardarmos a palavra do Senhor, tivermos uma aliança com Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E aí Deus está conosco. Agora, se eu desprezo a aliança com Cristo, não tem como Deus estar comigo. Segunda coisa, após o chamado, então Gideão acreditou no chamado dele. E aí começa um processo. Irmãos, nós não podemos parar no encontro. Deus vem e fala assim, olha, você é valente, você é valoroso, eu te amo. Todo mundo acha que você é feio, Deus fala assim, você é bonito. Né? E você acredita, glória a Deus, irmão, pode acreditar, amém? Né? Nós olhamos, sou bonito, estou com tudo, Deus me ama, é o Rei do Universo, Deus Todo-Poderoso, olhou para mim, falou comigo, Ele me achou aqui no lagar, estava aqui escondidinho, nem os midianitas me viram aqui, nem os meus inimigos, mas o meu Deus me achou aqui, eu estou aqui, e Ele me encontrou neste lugar. Mas nós não podemos parar aí, irmão, não basta ter um encontro com Deus. Agora o Senhor começa um processo na vida de Gideão.
E esse processo é na vida de todo aquele que quer servir a Deus. Vamos ver aqui no versículo 19 em diante. Então Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe as carnes e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. E até hoje, até aquela data, o altar está em Ofra dos Abiesritas. Então, Gideão, ele construiu um altar. Aquele encontro com Deus não foi tratado como algo corriqueiro ou como algo simples. Irmãos, quando nós encontramos com o Senhor, e cada domingo nós encontramos com Ele aqui, quando nós estamos na nossa casa orando e quando nós temos um encontro com o Senhor, este encontro precisa mudar a nossa vida, precisa marcar a nossa vida. Construir um altar. Construir um altar, irmãos, aqui mostra que Gideão ele quis honrar a Deus com aquela atitude de construir um altar. E toda vez que ele passava ali naquele altar, ele lembrava que não, Deus me encontrou lá no lagar. Todas as vezes que ele passava ali, ele lembrava daquilo. Irmãos, outro dia eu peguei meu violão, estava cantando em casa, e eu cantando aquela música antiga, irmãos. Eu me alegrarei em Ti, Senhor, enquanto eu viver. Eu cantava essa música em 1990. Eu já esqueci a letra. Proclamarei o Seu amor enquanto eu viver. Sim, eu quero estar entre aqueles que Te amam. Irmãos, isso é uma verdade na minha vida. Eu estou entre aqueles que amam o Senhor. E eu comecei a lembrar de que quando eu cantava aquela música, porque eu via que havia pessoas que se desviavam, pessoas que abandonavam o Senhor, e eu ficava, Deus, como é que pode alguém abandonar o Senhor? Então eu ficava, irmãos, como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos? Será que eu vou abandonar o Senhor? Então eu cantava isso chorando. Eu quero estar entre aqueles que Te amam. Deus, eu vou Te adorar enquanto eu viver, eu vou proclamar o Teu amor enquanto eu viver. Eu comecei a construir altares, porque o Deus que me encontrou foi aquele que me amou no pecado, foi aquele que me amou em todas as minhas limitações, foi aquele que me achou lá no lagar, totalmente cercado numa visão pequena, uma visão totalmente desfocada daquilo que Deus tinha, e Deus me amou e me encontrou ali e transformou a minha vida, e eu falei assim, eu quero viver para Ele, para sempre. Para sempre. Então, quando eu canto essa música, eu lembro que lá em 1990, com 2, 3 meses de conversão, eu chorava na presença do Senhor, cantando esta canção. Há um altar aqui no meu coração que remete ao Deus que me amou, que me encontrou, e eu, quando olho para Ele, olho para esses dias, eu olho com gratidão, eu olho com admiração, eu olho com perplexidade. Como é que Deus poderia amar alguém como eu? Mas Ele me amou e eu estou aqui, e eu não abro mão deste amor. Irmãos, você precisa então construir altares. Altares que mostram que você teve um encontro com Deus. Tem pessoas que falam para mim, pastor, que palavra maravilhosa, que coisa tremenda. E depois a pessoa vai embora e nós encontramos um tempo depois, a pessoa não viveu nada daquilo que foi pregado. Aquilo pelo qual ela ficou admirada, ela gostou, ela amou, ela chorou, mas não viveu. Sabe por quê, irmãos? Porque o encontro ele não acaba, o encontro não supre todas as coisas. O encontro é o começo de um processo. Construa um altar, visite esse altar, ore, busque a Deus, creia que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. É um processo. Não podemos falar como algo normal, tá bom, encontrei o Senhor aqui e tal. Não, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez
na nossa vida. Todas as vezes que Gideão olhava para aquele altar, ele se lembrava que o Senhor o encontrou no lagar de pisar a uva, né? E ali o lagar, irmãos, representa a nossa incapacidade, a nossa falta de visão, a nossa falta de força. Foi ali que o Senhor nos encontrou. No lugar da nossa incapacidade, Ele nos encontrou. No lugar que nós estávamos temendo o inimigo, Ele nos encontrou e falou assim: vai, homem valente, eu sou com você e você vai derrotar os seus inimigos. Irmão, que coisa maravilhosa. Eu já podia parar de pregar já, para a gente ir embora para viver isso. Que coisa tremenda. Somos chamados para esse tipo de vitória, somos chamados para vencer com Deus. Somos chamados para vencer com Deus e Deus receber toda a honra e toda a glória. Segunda coisa que acontece neste processo, está lá no versículo 25. Quando nós entendemos que o Senhor, então, nos chama para desfazer alianças. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Então Deus falou para ele: Gideão, você é valente, eu estarei com você e você vai vencer. Gideão faz um altar, mas Deus fala para ele: tem algumas coisas, não dá para você carregar para o propósito que eu tenho com você. Você não pode carregar algumas coisas, a sua vida precisa ser transformada. E agora entra a obediência, agora entra os desafios, agora entra então aquilo que talvez nos tire da nossa zona de conforto. Tanto que Gideão, você depois pode ler a história, Gideão ficou com medo, ele foi de madrugada, porque a cidade toda adorava ali naquele lugar, aquele altar de Baal e de Azerá, e ele foi destruir ali aquele lugar. Algo completamente complicado, irmãos, mas eu vou dizer para você, ele obedeceu. Ele obedeceu. Então, a idolatria não pode nos acompanhar na nova vida. Aí, quando fala idolatria, você pensa em imagem. Mas tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra o pai, tem gente que idolatra um cantor, tem gente que idolatra pastor. A idolatria não pode acompanhar a nossa nova vida. O Senhor é tudo em todos. Deus é todas as coisas. Ele está acima de tudo. Tem gente que idolatra o dinheiro. A Bíblia fala que a avareza é idolatria. Tem gente que idolatra a sua maneira de pensar. Não, eu penso assim mesmo e é assim mesmo. Eu não preciso da igreja. Tem gente que idolatra a sua maneira de pensar. Irmãos, toda forma de idolatria nos leva para longe do Senhor. Tem gente, irmãos, que é rebelde, idolatra a sua rebeldia. Não, eu não concordo. Eu não acho que é assim, não. É difícil, a pessoa jamais se submete. Ela não é capaz de fazer algo em obediência. Idolatria, irmãos. Idolatria é aquilo que você pensa, é pecado. Irmãos, nós precisamos deixar Deus trabalhar no nosso coração. Deixar Deus, então, quebrar estas coisas. Então, como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos chamados para uma vida de transformação, para deixar algumas coisas, para renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Querido, nem tudo que você pensa está certo. Já parou para pensar? Já se perguntou? Por que eu penso isso? Por que eu penso aquilo? Nem tudo que nós pensamos, nem tudo que nós achamos está certo. Deixa Deus trabalhar no teu coração, meu irmão. Porque Deus quer o seu bem, Deus quer o meu bem. Deus trabalhou com Gideão de uma forma tremenda. Ele falou assim: Gideão, para você seguir em frente, para você vencer, coisas precisam ser quebradas na sua vida, precisa ser quebrado todo altar, toda idolatria, tudo aquilo que não tem a ver comigo, precisa ser quebrado. Meu irmão, eu e você não vamos vencer se nós não quebrarmos altares idólatras que estão na nossa vida.
Não vai vencer, não adianta. Eu posso ficar falando aqui que você vai, que tal, que vai acontecer. Não vai, irmão. Posso acender aqui um canhão de luz, botar uma música maravilhosa, iluminar só você e falar assim, Deus vai te ajudar. Não vai, querido, se você não quebrar os altares de idolatria, os altares que estão no teu coração. Tem gente, irmão, que está convertida há tanto tempo, está preso na pornografia, está preso no adultério, está preso em tanta confusão. Tem mulheres que estão há tanto tempo convertidas, não ora, irmão, não ora. Não tem vida com Deus, não louva a Deus. Tem gente que só louva a Deus no domingo. Nós cantamos aqui 3 músicas. A semana tem 7 dias. Cada dia tem 24 horas. Não vou fazer a conta porque eu não quero me perder aqui, tá bom, irmão? Mas são muito tempo. E tem gente que só tem contato com louvor e adoração quando está na igreja. E mesmo assim, irmãos, fica assim, ó, com a mão no bolso, assim, olhando, esperando passar o tempo, porque ele não aguenta. Sabe por que não aguenta, irmão? Porque não tem costume de você quebrar o altar no seu coração. Você olha para o lado, vê a pessoa dançando, se alegrando, e você assim, totalmente preso, totalmente amarrado. Meu irmão, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Adore a Deus, celebre a Deus. Que ele pule, dance. Eu não gosto de dançar, eu não gosto de pular, não tem problema. Mas tira a mão do bolso então. Pastor, eu estou com frio. Tá bom, querido, mas pelo menos faça uma cara de alegria. Sei lá, irmão, levanta a sobrancelha, alguma coisa você tem que fazer. Nós não podemos ficar inerte achando que não é verdade. Não, eu não me conformo. A igreja é chamada para celebrar, amém? A igreja é chamada para pular, a igreja é chamada para se alegrar. Meu irmão, pega o seu filho, dance com ele, se alegre. Querido, quando as meninas eram pequenas, eu dançava com elas aqui na frente da igreja, no fundo da igreja, onde tivesse, nós dançávamos, mas eu não dançava só com elas na igreja, não, a gente dançava em casa. Eu lembro de uma trilha que eu fiz com a Fernanda e com a Flávia, eram pequenininhas ainda. Nós fizemos uma trilha em Campos do Jordão, e cada cupim que tinha, a gente subia no cupim, e a gente cantava assim, eu bradarei dos altos montes, Deus, que eu te amo. Aí descia o outro cupim, ela vinha correndo, cupim dessa altura aqui, eu tinha que ajudar ela a subir no cupim. Aí ela subia no cupim, levantava as 2 mãozinhas e cantava, eu cantarei dos altos montes, que eu te amo. O louvor, a adoração tem que ser um estilo de vida, meu irmão. Você quer vencer? Quebre os altares idólatras do seu coração. Somos chamados a uma transformação. Somos chamados para sermos cheios de Espírito. Somos chamados a renovar a nossa mente. Somos chamados para uma nova vida. Qualquer coisa menos que isso. Fique inconformado, não se conforme. De ficar ali naquele lugar de incapacidade, de prisão e de angústia. Não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos fortes com Ele, para vivermos vencendo e guerreando as guerras do Senhor, e adorando a Deus e vencendo, porque a vitória dEle é a nossa vitória. Gideão, então, como eu já falei aqui, ele venceu, ele trouxe libertação a Israel, depois ele cometeu alguns erros, não tem problema. Mas nós podemos aprender com essas características desse encontro de Gideão. Primeiro, o encontro que mostra que Deus tem uma visão diferente da nossa. Deus olha você como uma pessoa valorosa. Deus olha você já curado. Deus já te olha restaurado. Você é valente, você é guerreiro. Meu irmão, você é valente. Minha irmã, você é guerreira, valente. O Senhor nos olha dessa forma. Totalmente libertos, livres, perdoados. Toda a maldição foi cancelada. É desse jeito que Ele nos olha. Um povo livre. E o chamado é independente de como somos, de quem somos, de como estamos. Deus nos encontra lá no lugar da nossa incapacidade, no lugar da nossa falta de visão, no lugar onde nós estamos angustiados e temendo. É lá que o Senhor vai, lá no lagar, e Ele nos encontra e dali nos chama para viver uma vida de vitória. Deus também fala que Ele é a fonte de poder e realização da nossa vida. Sem Ele não podemos fazer nada, irmãos. Então não se iluda. Você é bonitão, valoroso, guerreiro, mas nem tanto. Não se iluda. Se Deus não estiver conosco, irmãos, nada vai acontecer. E há um processo de transformação, de renovação
um processo de vitória. Quantos querem viver esse processo? Queria chamar a equipe aqui, pastor Fabiano, por favor. Você que está em casa, quer viver esse processo, querido? Nós que estamos aqui diante do Senhor, o que é que Deus tem para nós? Há um momento de encontro. Você precisa construir altares quando Deus fala com você. Você precisa construir altares para o Senhor, que vão te fazer lembrar das coisas que Deus te falou, que vão mostrar para você tudo aquilo que você precisa, que vão te relembrar das coisas maravilhosas que Deus falou. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender que também estamos vivendo um processo. Eu não sei quanto tempo demorou aqui para Gideão vencer aquela guerra, mas houve um processo. E nesse processo, irmãos, é que eu não entrei na questão do exército, mas parece que o negócio foi piorando. Os medrosos foram embora, depois mandou mais não sei quanto embora, ficou só 300. Parece que a coisa estava pior, mas na verdade, irmãos, Deus estava trabalhando, porque Deus queria se mostrar para Israel como Deus todo suficiente, todo poderoso, aquele que trabalha, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, e assim é o nosso Deus. Hoje, Deus quer encontrar com você neste lugar, no seu lugar que você está hoje, Deus quer encontrar com você. Gideão, quando Deus o encontrou, Gideão já tinha uma palavra. Senhor, o que está acontecendo? Você tem algo para falar para Deus? Se você se encontrasse agora com o Senhor, o que você diria a Ele? Gideão pensou, não pensou muito, parece que a palavra já saiu. Nossa, o Senhor está conosco, então por que é que temos perdido? Se Deus, e eu creio que Deus está neste lugar, mas eu quero perguntar para você, o que você gostaria de falar para o Senhor neste momento? O que você quer falar para Ele? Qual é a primeira coisa que você gostaria de falar para Deus? Talvez seja isso que você precisa falar nessa noite. Deus, se o Senhor está conosco, por que é que eu estou assim? Por que eu estou com essa dificuldade na minha família? Por que eu estou com dificuldade na minha vida? Por que é que eu me sinto triste, amargurado, cansado? Por que é que eu me sinto preso? Deus, se o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, por que a minha vida financeira está assim? Comece então a perguntar, Deus, onde estão os seus milagres? Aonde está a força que o Senhor prometeu que me daria? Aonde está? E começa a perguntar, deixe Deus trabalhar no teu coração. Deixe Deus te encontrar no lugar de incapacidade, no lugar de angústia, no lugar de dor, porque neste lugar, quando o Senhor nos encontra, Ele nos chama para viver algo maravilhoso, algo novo. Deus quer te encontrar neste lugar para reavivar a sua fé. Amém, meu irmão? Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Você que quer construir um altar na presença do Senhor. Um altar de adoração, e fala assim, Senhor, eu entendi que eu preciso construir um altar, ouvindo esta palavra, de que o Senhor me chama para viver este processo, algo novo. Na angústia que eu estou vivendo agora, o Senhor tem proposto um novo tempo, um novo momento, algo novo. Senhor, eu quero então começar agora, declarando que o Senhor é o meu Deus. Eu quero convidar você que deseja começar este tempo a ficar de pé aí no seu lugar. Levante, você que tem esse chamado, que quer falar assim, Senhor, eu quero, Deus, eu quero, Senhor. Você que quer se mostrar inconformado, talvez com a situação que você está vivendo, com a angústia que você está vivendo, deixa Deus te encontrar aí no seu lugar, e agora você fale com o Senhor, fala, Senhor, eu estou angustiado por causa disso. Fale enquanto a equipe ministra. Fale com o seu Deus, eu estou angustiado, porque tenho há muito tempo lutado com isso. Deus tem há tanto tempo lutado. Onde estão os seus milagres? Aonde está a cura? Aonde está a transformação? Aonde está a libertação? Aí na sua casa também. Oh, querido, ajoelhe-se na sua casa, clame a Deus. Fala, Senhor, vem mudar a minha história. Seja um inconformado neste momento. Seja inconformado. E fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua mão, eu preciso do Teu toque, eu preciso, Senhor. Ah, Deus, Tu és o mesmo, o Senhor não mudou, Tu és o mesmo de ontem, hoje e será eternamente o mesmo. O Teu Espírito está agindo em mim, Deus, a Tua palavra está sendo liberada na minha vida, neste lugar. Eu estou construindo um altar, e quando eu olhar para ele, eu vou lembrar
que o Senhor me chamou de valoroso, de guerreiro, de poderoso, e eu sou sim, porque contigo eu vou vencer todas as coisas. Eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Quero orar por você que está aqui de pé. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, esses irmãos reconhecem e entenderam a necessidade de construir um altar para designar um novo tempo, de entender que o Senhor os encontrou no lugar de angústia, no lagar, ó Deus, aonde a nossa visão está, ó Pai, prejudicada, onde nós não temos largueza, não temos espaço para caminhar, para conquistar e para fazer tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Nós então reconhecemos que estamos neste lugar, mas mesmo este lugar não é impedimento para o Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou o universo, o Senhor criou e o Senhor reina sobre todas as coisas, e a nossa vida está debaixo da autoridade do Senhor, e vamos vencer contigo. Se o Senhor está conosco, nós vamos vencer. Ó Pai, eu vejo famílias sendo restauradas, ministérios sendo levantados, vidas profissionais, ó Pai, sendo alavancadas, situações financeiras sendo transformadas, porque o Senhor designou uma palavra sobre nós de bênção e de vitória. E nós vamos vencer contigo, Senhor. Vamos quebrar os altares idólatras, vamos quebrar tudo aquilo que não tem nada a ver com o Senhor, e vamos sacrificar a nossa própria vida no teu altar, para que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Deus é maravilhoso, queridos. Tremendo, tremendo. Ele nos amou, Ele nos encontrou ali naquele lugar. Ele nos encontrou naquele lugar.